Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia, quadro que traz para vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. E hoje, então, segunda-feira, dia 12 de abril, a F1 Mania entrevistou o piloto brasileiro Dudu Barrichello. Pois é, então, como vocês devem saber, o Dudu é filho aí do Rubens Barrichello, ex-piloto de Fórmula 1, grande Rubinho Barrichello, e ele concedeu uma entrevista para o time aqui da F1 Mania. Hoje, então, até um quadro que a gente estreou, foi o primeiro, então, o Roda de Papo, que vai ser aí entrevistas com o time da F1 Mania, sempre com algum convidado muito especial, e a gente recebeu, então, o Dudu Barrichello para um bate-papo aí muito irreverente. Realmente o Dudu é uma grande pessoa, é uma grande figura aí, muito humilde, e conversou sobre a carreira dele, sobre a vida dele, sobre tudo aí nesse papo que durou quase pouquinho mais de 1 hora e 20 deu ali. Na verdade, inclusive vou deixar o link para vocês acompanharem aí, claro, depois que vocês assistirem a esse vídeo aqui. Então o vídeo de hoje é isso, eu vou trazer alguns dos destaques dessa entrevista com o Dudu Barrichello. Já peço para você, curta o vídeo, compartilhe aí esse conteúdo, claro, se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui abaixo e ative também o sininho para receber as notificações sempre que os nossos vídeos aí forem ao ar, tá legal? Então, roda a vinheta! Pois é, então o Dudu Barrichello estreia esse ano na Fórmula Regional Europeia, que foi a junção ali da Fórmula Renault também, né, desse ano, então, junto com a Fórmula Regional Europeia, e aí a gente juntou nessa categoria, e o Dudu Barrichello é um dos brasileiros que vai estar correndo lá. O Gabriel Bortoleto é outro, então a gente tem dois brazucas aí correndo nesse ano, e a gente recebeu, então, o Dudu para falar dessa nova fase, ele morando agora ali na Europa, sozinho, né, já trilhando, com certeza, o seu rumo à Fórmula 1. E a primeira pergunta, claro, que a gente fez foi sobre a pressão. Na verdade, a gente nem fez essa pergunta, o Dudu aí acabou falando ali sobre a pressão que é, claro, receber o nome aí, o Dudu Barrichello, ser conhecido como o filho do Rubens Barrichello, mas eu já adianto para vocês que o Dudu é muito tranquilo com relação a isso, vai dar para perceber aí. Solta o Dudu. Eu tô muito acostumado a viver com pressão. Acho que eu nunca tive um momento na minha vida onde eu não estive sob pressão, desde a escola, quando eu era pequenininho, que eu era o Barrichello, desde as primeiras andadas de kart, desde as primeiras corridas. Então, eu tô muito acostumado com isso, para te falar a verdade. Então, eu sempre sou muito leve. O pessoal, meus amigos têm me falado: você não tá nervoso? Você não tá nervoso? A corrida é semana que vem. Eu falo: não, eu tô tranquilo. Eu vou correr, eu vou me divertir. Pois é, então você viu aí, sem dúvida nenhuma, ele leva essa responsabilidade, mas já mostrou que tem muito talento, e mais do que isso, ele sabe levar muito bem, soube absorver essa pressão para o lado positivo, né? E a gente perguntou para ele também sobre as expectativas reais dele para essa temporada, um ano aí de transição, mas a gente queria saber ali o que dá para a gente esperar do Dudu também esse ano de Fórmula Regional aí, europeia. Confere aí o que o Dudu falou. Os carros de fórmula são muito diferentes do kart. Às vezes o kart você consegue dar 3 voltas e já chegar no limite do kart ou do setup e tudo mais. E o carro de corrida ele não funciona desse jeito. Então, quanto mais experiência que você tem, quanto mais experiência que você tem com as pistas, vai tudo melhorando. E a gente sabia que esse ano ia ser um ano muito difícil. Eu não conheço uma pista, eu não conhecia o carro, eu nunca tinha andado com o pneu, eu nunca tinha andado com o ralo. O carro pesa quase o dobro do carro que eu andei ano passado, tem mais de 100 cavalos a mais que o carro que eu tinha ano passado, então é tudo muito diferente. Eu não tinha, eu não sabia o que esperar, e eu ainda não sei o que esperar, para te falar a verdade, mas, cara, os testes foram ok, eu acho que eu tive um desempenho bom. Eu estou sendo acompanhado bem de perto pela Trident, que é uma equipe muito boa na Fórmula 3 e Fórmula 2, e de acordo com eles, a minha performance foi super boa, eu me adaptei muito rápido com o carro. A gente está com muita dificuldade dentro do time, não dá para negar isso, a gente está rolando um pouquinho de confusão em relação ao setup do carro, e nos treinos oficiais, quando vocês veem 23º, 24º, não é porque a gente está guardando o jogo, é a posição real, e isso é muito frustrante, isso é muito difícil, ainda mais com toda a dedicação, com tudo que eu larguei para poder chegar aqui e andar em 20º pouco, não é a maior felicidade do mundo. Então, mas eu acho que, para te falar a verdade, a melhor coisa que está acontecendo na minha vida, meu pai sempre falou para mim que não existe vitória sem sacrifício, sem dificuldade, e eu não consigo negar
que eu estou passando muita dificuldade agora, não só dentro da pista, como né, a solidão de morando sozinho, e eu acho que isso vai servir para me deixar um ser humano melhor dos dois lados, pessoalmente e também na pista. Bom, e a gente trouxe também algumas perguntas dos nossos ouvintes aí que estavam presentes na live. Uma delas foi do Francisco, que perguntou pro Dudu como é que é a vida aí, como é que tá sendo aí a vida na Europa, ali se acostumando ali com tudo, né, um ambiente novo, muita coisa nova realmente pro Dudu. E ele respondeu aí, confira o que disse Dudu Barrichello. O Francisco tá perguntando, Dudu, qual a diferença em termos de estrutura de equipe, aí, no que diz respeito à tecnologia para o piloto ali, né, em termos de informação e tudo mais, a diferença entre Estados Unidos e Europa? Boa tarde também, e a diferença é brutal, desde que eu comecei a interagir com as equipes aqui, também estou trabalhando muito de perto ali com a Trident, que é uma equipe que tem uma estrutura máxima. É muito diferente, o nível de profissionalismo aqui é muito diferente. Honestamente, o nível de tecnologia na equipe que eu estou hoje um dia é até mais fraca do que eu era no passado nos Estados Unidos, mas se você for comparar a equipe de topo lá dos Estados Unidos com a equipe de topo aqui da Europa, acho que não tem nem comparação. Aqui, o tanto que as pessoas ligam para você, o tanto de preparo, o quanto os pilotos são preparados fisicamente, mentalmente, é muito, muito acima de lá. Mas, para te falar bem a verdade, as pessoas estavam me falando que os pilotos aqui da Europa são isso, são aquilo. Para te falar a verdade, nos Estados Unidos teriam 4, 5 pilotos que estavam sempre ali perto de ganhar a corrida, e aqui tem 20 para ganhar a corrida. Mas o nível em si deles, acho que é bastante parecido, e eu fiquei bem surpreso com isso. E seguindo as perguntas aí que fizemos pro Dudu, então uma delas foi como que surgiu essa paixão, né? Inclusive, eu também achava aqui que a paixão tinha originado, obviamente, pelo pai dele ali, o Barrichello, mas não é bem assim a história, é realmente muito curioso, mas assim, muito compreensível também. O Dudu explicou de onde que surgiu essa paixão aí pelo automobilismo. É engraçado, porque o meu início de paixão mesmo pelo esporte não teve nada a ver com meu pai. Eu acho isso engraçado, porque, né, enfim, você acharia que foi pelo meu pai, mas a família da minha mãe também são todos pilotos, família Jafone, pilotos ótimos, excepcionais também, o Felipe, enfim, todos meus primos correm, né, por parte das duas famílias. Então, meu pai me deu o meu primeiro kart quando eu tinha 6 anos, e eu andei algumas vezes, e eu gostava de andar, mas eu sempre disse que eu queria ser jogador de futebol. E aí eu parei de pedir o kart, meu pai não me deu mais o kart, deixou guardado. Foi passando o tempo, eu fui, né, jogando futebol, fazendo coisa de criança normal, e eu caí na mesma sala da escola que meu primo, o Thiago Jafone. E ele começou a andar de kart. E ele me chamou para assistir uma corrida de kart dele. E aí, quando eu fui assistir, eu falei, nossa, eu quero estar nesse grid, eu quero andar e tudo mais. E eu fiquei louco. Falei, nossa, eu quero muito andar, que legal e tal. E eu vi, ele andou bem o fim de semana, ficou feliz, eu fiquei feliz por ele. Foi um negócio muito legal. A gente só falava disso na escola, a gente desenhava a pista com caneta na cadeira e os professores ficavam bravos. Então, eu falei, não, eu quero fazer isso. Eu comecei a pedir pro meu pai. E antes dele me dar o kart, ele me deu o simulador. Porque ele não sabia, acho que ele não sabia se eu ia pegar o kart e falar de novo, né? Putz, eu quero ser jogador de futebol, ou isso, ou aquilo. Então ele me enrolou muito, ele me enrolou mais de um ano para me dar o kart e ele me deu o simulador. Eu comecei a andar muito de simulador quando eu era pequenininho. E aí, quando eu tinha 13 anos, ele falou assim, é isso, então vamos fazer. Me botou para andar de kart e desde lá foi paixão. Eu gosto muito de andar, então foi assim que começou a minha história, mais pelo Thiago do que pelo meu pai. Muito bacana, né? Então você vê, todo mundo, óbvio que imaginava aí que era do Rubens, ele falou muito da mãe dele, a Silvana, aí sendo uma grande figura muito importante, deu para perceber, inclusive, toda a importância do ambiente familiar, aí o que é muito legal, isso muito importante realmente, principalmente para um piloto que tá ali, né, que a gente sabe que tem muitas condições de brilhar aí no automobilismo pelo talento e por tudo que envolve aí também o Eduardo Barrichello, nosso querido Dudu aí. Então vou trazer aqui a última pergunta. Claro, o vídeo, como eu disse para vocês, lá a entrevista completa tem 1h20, foi muito boa, você pode conferir na íntegra aqui no nosso canal.
mas a gente falou sobre um assunto que é essas academias de jovens pilotos, né? Então todo mundo aí hoje está muito focado nisso, em você ser um piloto de alguma academia, e que, né, que isso é primordial. O Dudu explicou que sim, é primordial, mas ele foi muito honesto aí e trouxe uma opinião muito interessante sobre o assunto, ele que está lá no meio e conhece muitos aí dessas academias de piloto, né? Então confira aí o que disse o Dudu Barrichello. Eu acho que o Fórmula 1 tá virando mais um business hoje, esses negócios de realmente estar numa Red Bull Júnior, numa Ferrari Júnior, isso é muito pelo business. Muita gente paga muito dinheiro para estar nesses lugares e falar que foi contratado, principalmente no da Mercedes. Enfim, eles têm um contrato gigantesco lá, de eu te pago isso e você posta a minha cara no Instagram da Fórmula 1 da Mercedes. Então acho que isso é um business mais do que um ganho, mas que para entrar na Fórmula 1 eu acredito que você precisa estar dentro, como a do Caio, por exemplo. O Caio mora 5 minutos da fábrica e ele tá com os caras todo dia, enfim, ele malha lá com os caras, ele faz isso tudo, ele tem um apoio gigantesco financeiro, mas eu te falo de que eu sei mesmo, de muita gente que paga muito dinheiro para poder estar nessas academias de piloto realmente, e que, na minha opinião, isso é mais um business do que um ganho. Bom, então é isso. O vídeo de hoje é isso. Eu trouxe aqui alguns trechos do Dudu. Mais uma vez agradeço aí a participação do Dudu Barrichello aqui com a gente. Toda a humildade, sim, uma grande pessoa, dá para perceber. E aí, se você quer ver mais então sobre isso, confira na íntegra aqui no link. Eu vou deixar aqui o link abaixo aqui na descrição para vocês poderem conferir na íntegra aí também essa entrevista sensacional, a primeira do Papo de Roda aqui do F1 Mania, tá legal? Então lembro vocês que ficaram comigo até agora, gostaram do vídeo, então curtam o conteúdo também, compartilhem aí com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui abaixo e não esqueça aí de ativar o sininho, né, para receber as notificações sempre que os vídeos da F1 Mania forem ao ar. Lembrando, semana de corrida, segunda etapa da Fórmula 1, nesse final de semana, aí o GP de Emília-Romanha em Imola, tem muita coisa aí especial que a F1 Mania está preparando para vocês, então fiquem ligados aqui no nosso site, f1mania.net, nas nossas redes sociais, aí você acha com @site F1 Mania, e também, claro, aqui no YouTube, que a gente vai trazer muita coisa nesse preparativo aí para a corrida em Imola desse final de semana, tá legal? Então um grande abraço, a gente se vê amanhã, até mais!